Então, o parto. O parto é um ato fisiológico. Se a mulher estiver bem preparada, seu trabalho de parto será tranquilo, fácil. O bebê nasce saudável e, naturalmente, começa sua vida com um grito. É uma coisa difícil para a criança, ela é expulsa do paraíso e começa a gritar. Ela grita, grita, eles não a trazem de volta, ela grita, grita e começa a respirar por conta própria. Assim, pouco a pouco, há uma separação da mãe. Em geral, o objetivo da educação é separar a criança de seus pais. Quanto melhor a criança for educada, mais cedo ela deixará seus pais. A exceção é quando eles têm um negócio em comum, mas nesse caso eles não são mais pais e filhos, mas apenas empregados. Esse é outro nível de relacionamento, mais elevado. Vamos decidir agora teoricamente. Sabemos que a infância termina aos 5 anos de idade, que a amamentação, antes de 1 ano é benéfica e depois de 1 ano é prejudicial. Você sabe que uma das principais formas de leite nutritivo é o açúcar do leite. A enzima lactose, que decompõe o açúcar do leite, desaparece depois de 1 ano e o leite se transforma em veneno. Em geral, é melhor que os produtos lácteos em sua forma integral não sejam consumidos por adultos. O queijo é compreensível, a manteiga também. De alguma forma, as pessoas não sabem sobre muitas coisas simples. Mas se você bebe leite, não precisa de mais nada. Um leite e pronto. Então o bebê nasce. Como você o cria até que ele complete 1 ano de idade. Até 1 ano, é claro, você tem que mantê-lo perto do seu corpo. É correto gritar com um bebê com menos de 1 ano de idade? Diga-me, um bebê com menos de 1 ano faz alguma coisa errada? Ela faz tudo certo. Somente nós, idiotas, tolos, não entendemos o que seus gritos significam. Então, quando a criança começa a gritar e você não consegue entender, você fica com raiva. Com raiva. A maioria das mães não entende seu filho, não sabe como falar com ele. Já expliquei muitas vezes porque não se deve gritar com as crianças, elas perdem o rumo. Você precisa entender como o mundo se parece aos olhos delas. E, é claro, você precisa aprender a conversar com a criança. Se você levantar a voz, deve pedir desculpas a ela, sabe, eu sou um tolo. Não entendo o que você precisa. Me dê uma dica. Vamos chegar a um acordo. Se você entende, então deve fazer o que precisa fazer. A criança ainda não sabe falar e responde ao descontentamento gritando. Fome. Grita. Xixi. Grita. Quer dormir. Grita. Algumas mães, como é chamado, têm habilidades psíquicas. Essa mãe, em sintonia com a criança, entende por um olhar, por um gesto. E se a mãe não entende e ele grita, isso significa que ele tem alguma reclamação. E é por isso que ele não é um tolo. Mas nós somos tolos. Devemos admitir honestamente para nós mesmos, bem, eu não entendo. Assim, você pode concordar com o bebê mesmo aos 7 meses. E você deve sempre começar com elogios. Fez xixi. Muito bem. Gritou. Muito bem. Mas sabe de uma coisa? Você grita não depois de fazer xixi, mas antes. Assim, conseguimos ensinar as crianças a se arrumar muito mais cedo do que o normal. Geralmente, gritavam e se acalmavam. O ponto educacional é que a criança deve viver por conta própria. E, em geral, você nunca deve oferecer nada a uma criança até que ela peça, até que ela dê um sinal de que precisa. Como devo falar? Que linguagem devo usar com o meu filho? Muitas pessoas falam assim, olô, 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 e depois cesseiam. Você deve saber que a inteligência se desenvolve antes da fala. E quando você está bisbilhotando, você sabe o que seu filho pensa de você, a tia, ou a mãe. Ruim não aprendeu a falar bem. Ele já ouve tudo corretamente. Então fica surpreso. Bem, a tia, ou a mãe, é louca ou o que é? Ela parece ser uma pessoa normal. Me alimenta, me dá comida, me veste. Mas se comporta de forma estranha comigo. Talvez ela me tenha como um idiota. Então, é claro, você precisa conversar com a criança quando ela é um bebê, sem esses duque. Você precisa falar em russo comum, sem jargões, com muita competência. Devemos alcançar a criança para nós mesmos, e não afundar nela. A propósito, e teoria da educação diz, não são as palavras que educam, mas os atos. E, infelizmente, nossa educação é mais ou menos assim, não faça o que eu faço. Faça o que eu digo a você. E isso não funciona. Entendam que nossa civilização tem cerca de 10.000 anos. Somos seres humanos há 100.000 anos e toda a nossa história tem 2 bilhões de anos. Assim como uma criança vem de uma única célula,
O mesmo acontece com toda a vida. No início, uma única célula aparece, e a criança em 9 meses passa por um caminho de 2 bilhões de anos de desenvolvimento de todos os seres vivos na Terra. Ela tem um estágio em que é apenas uma hidra, depois um inseto, depois um estágio em que é um peixe, depois um sapo, tem até guelras. E só no final, um macaco com cauda. E, aos 9 meses de idade, ele tem características humanas. Sim, a propósito, ele não nasce um homem, uma pessoa, ele nasce um macaco, que é capaz de se tornar uma pessoa. Nem todo mundo usa essa capacidade, e ele já adquire personalidade no processo de criação. A alimentação está sempre ligada à coerção, e a educação, à observação. Em suma, o bebê é um indivíduo, um portador de relações sociais, e agora ele adquire algumas relações, eu, você, eles. Trabalho. É por isso que é necessário conversar com a criança sem ser condescendente e tratá-la com a humanidade, como uma pessoa normal. E, portanto, até mesmo para proteger seus interesses. As crianças gostam de morder. Eu já desmamei o meu. Ele pega minha mão e quer me morder. Eu virei sua mão para que ele se mordesse, ou seja, mostrei a ele. Não se deixe ofender. E isso se aplica, acima de tudo, à educação dos filhos. E não deixe a criança montar em mim. Eu sou mais cara do que ela. Ele deve me obedecer, não eu a ele. E ele entenderá isso. Mas suas reivindicações precisam ser atendidas. Ele não pode atendê-las sozinho. Ele ainda não consegue comer por conta própria. E estamos gradualmente transferindo-o para a alimentação normal. E, em termos de psicologia, devemos nos mover gradualmente para relações cooperativas, ou seja, assim que possível, a criança deve começar a fazer algo. E não é preciso forçá-la. No mínimo. Não interfira. Outro ponto importante, quando conversamos com um bebê, nossa tarefa é, antes de tudo, desenvolver sua inteligência. Quando a inteligência de um bebê se desenvolve, quando ele tem dificuldades, tentamos educar minha neta de alguma forma, colocamos ela em uma posição muito desconfortável aos 6 meses e não a puxamos. E ela mesma, com prazer, superou todas as dificuldades, eu acho. E subiu em 3 buracos de forma independente. A criança precisa estar em modo de treinamento com frequência. Em que condições a família deve estar? Como na vida, só que um pouco pior, para que ele queira sair da família mais cedo, ou seja, ser independente. Enfatizo mais uma vez, não é a obediência que devemos criar em uma criança, mas o pensamento. Assim, ela descobrirá como se comportar por conta própria. Agora espero que meu raciocínio o impeça de gritar com as crianças. Em geral, temos crianças vivendo em um filme de terror. Se você quiser fazer um favor a uma pessoa, deixe-a em paz. Mas é a virtude que é mais difícil de dar a uma pessoa, como escreveu Nietzsche. A propósito, todos tratam as crianças muito mal. Na verdade, muitas crianças são usadas como leitões psicológicos para sugar seus sucos psicológicos. No entanto, as crianças são tão calorosas que dá vontade de segurá-las nos braços, mas elas não precisam disso. Principalmente depois de um ano. É mais fácil para mim, é claro, dizer o que não fazer, mas então você deve dizer o que deve fazer. Não se envolva com uma criança a menos que ela peça ajuda. Até certo ponto, somos bons assistentes para elas. Elas não podem fazer muita coisa sozinhas. De onde virá a comida, as roupas e o calor? Tudo está lá, na criança, se possível. Você precisa ignorar quando ela for caprichosa. Quando ela estiver cansada disso, ela mesma parará, e quando você começar a prestar atenção, ela ficará ainda mais caprichosa. A propósito, foi exatamente isso que fiz uma vez com uma criança. Ele foi admitido em nosso grupo e começou a ser caprichoso e a interferir. Mamãe não podia fazer nada, e eu o peguei pelo braço e o coloquei no corredor. Depois de um tempo, ele entrou sozinho e se comportou com calma. Ele tinha 3 anos de idade. A propósito, as crianças são complicadas. Eu conheci um garoto que gaguejava. Em geral, as pessoas que gaguejam obtêm muitos benefícios com a ajuda de seu defeito. Então a gagueira é corrigida e, aos 18 ou 20 anos, ele ficaria feliz em se livrar dela, mas ela já está firmemente presa. Ele tentou obter alguns benefícios adicionais de mim, e eu lhe disse, saia daqui, você não será necessário aqui por 100 anos. Não. Quer que meus olhos o vejam? Não preciso de você gaguejando. Ele chegou na manhã seguinte e não gaguejava mais. E antes disso, sua mãe o tratou da gagueira por 5 anos. Mas agora o resultado é permanente. Não vou me cansar de repetir.
O amor é um interesse ativo na vida e no desenvolvimento do objeto de amor. Amor, isso não significa ficar acariciando o tempo todo. É necessário e uma boa palmada deve ser dada, se isso contribuir para o desenvolvimento. Mas, pelo menos, seus interesses devem ser definitivamente protegidos da criança, ou ela subirá em sua cabeça e sofrerá, como já mencionei. Em geral, está claro como educá-lo até 1 ano. Você pode entrar em contato com ele por meio da fala, pode desenvolver algum sistema de sinais e ele se torna arrumado muito antes do normal. É claro que as fraldas causaram muitos danos, elas são convenientes para os pais, é claro, mas não tem nada a ver com arrumação.